A paz do Senhor, queridos jovens, vamos começar mais uma EBD. Eu estou muito feliz pelo convite que me fizeram de dar essa aula com vocês. Eu espero que o coração de vocês estejam queimando, né? A EBD, ela traz muito conhecimento a respeito de Deus, a respeito do nosso comportamento na igreja, na nossa vida social, na nossa vida, né, com a nossa família, e que você possa estar aí com o seu coração cheio de alegria, com muita vontade de aprender a palavra de Deus, porque a EBD é isso, Escola Bíblica, ela é para que nós possamos nos alegrar com a palavra de Deus e que a palavra de Deus possa estar entrando agora nos seus corações. Tenho certeza que você já está com a sua Bíblia, com a sua revista em mãos, para que a gente possa começar a nossa aula. Amém? Vamos orar para começar? Senhor, nós te agradecemos, te bendizemos, te exaltamos, ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Venha falar aos nossos corações através da sua palavra, Senhor. Venha transformar as nossas vidas. Venha, ó Pai, encher, ó Pai, cada jovem com o teu Espírito Santo, para que eles possam, ó Pai, falar com ousadia sobre os teus feitos, ó Pai, sobre a tua palavra. É o que nós pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Juventude abençoada, o título da nossa lição, nós estamos na 5ª lição, e o título é: Quem segue a Cristo anda na prática do perdão e do amor. Quem segue a Cristo anda na prática do perdão e do amor. Juventude, a nossa sociedade, ela está adoecida, ela está doente. E o diagnóstico dessa terrível doença é a falta de perdão e a falta de amor. Nós temos como princípio bíblico o amor e o perdão. Estes são princípios bíblicos. E em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 12, a humanidade ela será julgada porque não creram na verdade, não creram no Evangelho de Cristo em sua palavra. Então a humanidade ela será julgada por isso. E ainda pior, juventude, a humanidade, por estar afastada de Deus, ela tem prazer na iniquidade. Então, juventude, ao contrário do que a palavra tem ensinado, aqueles que se afastam de Deus começam a ter prazer no mal. E com isso, cresce na humanidade sentimento de vingança, sentimento de ódio, a inveja, a tristeza, a solidão, e aí vem trazendo junto com tudo isso que eu estou falando aqui, a ansiedade, o egoísmo. Este é o caminho que a humanidade está caminhando. Aonde não há perdão, aonde não há amor, há todas essas coisas, todos esses males que eu citei aqui agora. Mas quando Cristo veio ao mundo, a forma como as pessoas viviam foi mudada por causa da vinda de Cristo. O cristianismo mudou todas as coisas. Cristo, ele trouxe uma palavra de amor. E olha só, lá em Mateus, capítulo 5, versículo 44, abre a sua Bíblia aí, página 33. Mateus, capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Bom, quando Jesus disse isso, juventude, foi um grande choque. Porque eles tinham aprendido que eles deveriam amar, sim, os seus amigos, mas deveriam odiar
os seus inimigos. E Cristo está dizendo que eles devem amar os vossos inimigos e bem dizer os que vos maldizem, ou seja, falar bem de quem fala mal de nós e fazer o bem aos que nos odeiam. E ainda, orar pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejais vós, do vosso Pai que está no céu, ou seja, filhos do vosso Pai que está nos céus. Então, Cristo trouxe uma outra mensagem, um outro ensinamento para aquela sociedade. Uma sociedade, juventude, sem amor e sem compaixão é uma sociedade que não consegue perdoar. E por isso, muitos males afligem a esta sociedade. Agora, adolescentes, jovens, nós vamos ver um vídeo, depois iremos entrar na nossa lição. Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Não te digo que até 7. Mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Glória a Deus. Nosso primeiro tópico, uma parábola sobre a graça imerecida. Podemos verificar que essa era a nossa condição, de como, na parábola, como servo devedor. Então nós tínhamos uma dívida que não podíamos pagar. A dívida era impagável. E do nosso ponto de vista humano, não tinha nada que pudéssemos fazer para pagar a essa dívida, que era
as consequências do nosso pecado. O nosso pecado nos leva direto para o caminho do inferno. E Cristo, através do seu amor, através do plano de salvação para as nossas vidas, ele deu a sua vida para morrer por nós. Como na parábola, a dívida só podia ser perdoada. E o rei, ele perdoa a dívida daquele servo. A nossa dívida, ela foi perdoada através de Jesus Cristo quando ele morreu na cruz por nós. Nós vivíamos sob o domínio do pecado. Nós, juventude, para que vocês entendam, nós éramos inimigos de Deus e escravos do pecado. O pecado, juventude, tem correntes que aprisionam e tem correntes e muros que separam a nós de Deus, a humanidade de Deus. O pecado, a prática do pecado, separa o homem de Deus. E é por isso que entre as doenças espirituais da humanidade está a cegueira espiritual e também o bloqueio do entendimento. Isso faz com que a humanidade inverta as coisas. O que é mal, eles passam a amar. E o que é bom, eles passam a odiar. Esta é a humanidade e através do pecado nós solidificamos a nossa inimizade com Deus. Então, nós recebendo a graça de Deus, né? Jesus Cristo que veio ao mundo para morrer por nós, para nos livrar do pecado, para perdoar os nossos pecados. E através desse perdão, nós encontramos a luz para o nosso caminho, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele se acendeu em meio às trevas que vivíamos. Jesus Cristo é a graça que nós recebemos, um favor imerecido. Nós não merecíamos, em momento algum, não teve nada que a humanidade tinha feito ou possa fazer para merecer esta graça. A graça é um favor imerecido. Nós não merecemos. Nós nunca vamos merecer a graça de Deus. Mas aí é que vem a intervenção. Embora nós não merecíamos a graça, Deus por seu amor, Deus por suas misericórdias. A partir do momento em que houve o pecado lá com Adão e Eva, Deus já começou a planejar a nossa salvação, a nossa libertação do pecado. Porque Ele sabe que o pecado iria entrar em nossas vidas e iria causar danos, e iria causar problemas. Nós podemos ver que, através do pecado, o homem passou a viver com sentimento de vingança, passou a viver com sentimento de ódio, passou a ser egoísta, passou a querer obter vantagens em tudo. Mas, através dos ensinamentos de Cristo, as coisas começaram a mudar. O amor que vinha de Deus começou a ser mostrado na prática por Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele perdoou muitas pessoas. E o seu amor, né, através do seu amor, Ele também curou muitas pessoas. Tudo por amor, tudo por compaixão, tudo porque Ele tinha o plano de Deus como objetivo de sua vinda aqui, mas dentre o plano de Deus estava a compaixão e a misericórdia e o perdão. Como na parábola, o pedido de que a dívida fosse perdoada, como se aquele servo pede ao seu senhor que a dívida fosse perdoada,
nós somos perdoados por Deus, não porque haja algum mérito ou porque nós insistimos muito, não, porque antes de Jesus Cristo, a maioria de nós não sabia, antes de conhecer a Jesus Cristo, sabia que nós precisávamos ser perdoados. Nós sabíamos que precisávamos de Cristo. Depois que nós conhecemos a Cristo, nós entendemos então a necessidade de nos arrepender dos nossos pecados e de mudarmos a nossa vida. Na parábola, o servo, ele é perdoado de toda a dívida, de tudo o que ele devia, nem mais nenhuma moeda, nada do que ele devia ficou para trás, para ser cobrado depois. Isso é importante, juventude, a gente saber disso, porque quando Deus nos perdoa, Ele não irá ficar cobrando de nós, Ele não ficará nos acusando de pecados que nós já pedimos perdão. Já o inimigo de nossas almas quer nos acusar de pecados que já fomos perdoados. E você deve entender isso. Se o inimigo te acusar de algum pecado, se o inimigo te acusar de algo, você possa orar a Deus e dizer: eu estou perdoado em nome de Jesus. Não deixe o inimigo colocar na sua mente sobre os pecados do passado. O que passou e você se arrependeu, que você deixou a prática do pecado. E aí, juventude, essa prática ela foi deixada de lado. Você passou a ter uma vida de santificação. Deus tem tido compaixão de nós. E essa é a nossa esperança, da compaixão que Deus tem tido de nós. Deus não vai levar em conta os momentos que estavam sob o controle do maligno. Deus não levará em conta os momentos que nos deixamos nos levar pelas tentações e pelo pecado. A partir do momento que você perde perdão dos seus pecados, Deus ele tem compaixão de você. A partir do momento que o pecador se arrepende, Deus tem compaixão do pecador. Deus tem misericórdia do pecador. E Ele perdoa o pecador. E o seu pecado é esquecido, é apagado. Então, todo aquele peso, é como se aquele servo devedor tirasse todo o peso de suas costas, tudo aquilo, toda aquela preocupação que aquela dívida tinha sobre aquele devedor, sobre aquele servo, ela foi retirada através do perdão da dívida. Então, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, nós fomos perdoados. E todo o peso do pecado, ele sai de nossas vidas. Então não há espaço, quando pedimos perdão a Deus, não há espaço para a tristeza, não há espaço, jovem, para a angústia, não há espaço para o medo, não há espaço para essas coisas. Porque Cristo já nos perdoou. Você se sinta perdoado. Sei que muitas vezes o inimigo tem jogado muito na mente dos jovens sobre o pecado. Se você se arrependeu dos seus pecados, se você não pratica mais, você está perdoado em nome de Jesus. E nenhuma artimanha do inimigo pode mudar isso. Cristo morreu por nós para que nossos pecados, a dívida foi paga por Cristo Jesus. E nós recebemos essa graça de Deus. E agora nós precisamos aceitar essa graça. Viver alegres e felizes. Então, se nessa manhã de domingo você acordou
com alguma preocupação, com alguma tristeza, em nome de Jesus, não precisa ficar triste. Não precisa ficar preocupado, pois Jesus Cristo te amou. Jesus Cristo te ama. E Jesus Cristo perdoou os seus pecados para que você viva uma vida em paz e uma vida em alegria. O reino dos céus, ele é um lugar de vivência de perdão. Deus, ele convida para termos uma vivência plena de perdão. Deus, ele tem chamado para viver tudo que ele pregou, todo o amor, todo o perdão que Cristo pregou aqui na terra, Cristo tem nos chamado. E olha só, nós não devemos fazer como aquele servo que, quando foi perdoado, quando a dívida foi perdoada, ele sai da presença do Senhor e ele devia ter perdoado também o débito do seu conservo, mas ele não perdoa. Ele não perdoa. Nós devemos propagar o amor e o perdão. Nós devemos levar sempre o amor e o perdão conosco. Nós devemos, juventude, sermos canal de bênção para as pessoas. Quem viu a situação do conservo que não teve a sua dívida perdoada, ao contrário do servo que teve a sua dívida perdoada, achou aquela situação injusta. Preste bem atenção, quando nós não perdoamos as pessoas, quando nós não perdoamos aqueles que nos maltratam, aqueles que nos maldizem, nós estamos indo contra a palavra de Deus. Nós estamos sendo injustos. Deus, ele tem nos chamado para uma vida plena no Evangelho de Cristo. Deus tem nos chamado para uma mudança radical nas nossas vidas. Por quê? Porque Jesus Cristo veio ao mundo e mostrou, na prática, o seu amor. Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele mostrou que o reino de Deus é movido por perdão e graça. E nós que reconhecemos o perdão de Cristo na nossa vida, devemos levar esse perdão e esse amor a outras pessoas que têm vivido uma vida fora dos caminhos do Senhor. Nós devemos amar as pessoas. Nós devemos perdoar as pessoas. Existem aquelas perguntas, né, juventude? Quantas vezes eu devo perdoar uma pessoa que me maltratou, uma pessoa que fez algo contra mim, algo que eu não concorde, uma pessoa que me prejudicou? Quantas vezes eu devo perdoar? Quantas vezes forem preciso? Quantas vezes forem preciso, nós devemos perdoar as pessoas que estão nos maltratando. Jesus Cristo disse que nós devemos amar os nossos inimigos. E nós devemos não só perdoar as pessoas que nos maltratam, mas devemos orar por elas e falar do amor de Cristo na vida delas. Por que, adolescente? Por que, juventude? Porque Deus é fonte de amor. Deus é fonte de todo perdão. Deus é fonte de esperança. E nós devemos ser o canal dessas coisas. Devemos ser o canal de amor, o canal de bênção e o canal de esperança. Nós devemos, juventude,
levar o amor e a esperança e o perdão a todas que nos cercam. Existem pessoas hoje que precisam desse amor, precisam ser orientadas, e é a nós que devemos fazer isso, somos nós que devemos fazer isso, somos nós que devemos levar o amor de Deus, somos nós que devemos buscar de Deus o amor, porque se está faltando ainda o amor, se você ainda tem dificuldade de perdoar, você deve buscar em Deus e perdoar as pessoas que te fizeram mal. Você não deve ficar com isso no coração. Não deixe. O amor, ele vem para transformar todas as coisas. Cristo, como eu disse no início, mudou todas as coisas. Se vocês forem estudar a história, vocês vão ver que depois de Cristo, as coisas mudaram no mundo. As coisas passaram a ter um outro significado. O amor passou a ser tema, de novo, da humanidade. A humanidade se voltou agora para o Evangelho e vendo no Evangelho o amor de Cristo. Em você que as pessoas verão o amor de Cristo. A Bíblia, que muitos não leem, verão através de você. Você deve levar esse amor às pessoas. Jovem, Cristo hoje tem te chamado a evangelizar, a amar as almas que necessitam de libertação do pecado, porque ser escravo do pecado é muito triste. Ser escravo do pecado é muito horrível. Ser inimigo de Deus é muito triste. As pessoas estão perdendo as suas vidas, estão vivendo adoecidas e até fisicamente, porque a falta de perdão que existe hoje tem trago várias e várias doenças, não só espirituais, mas também físicas. Vocês facilmente poderão digitar isso na internet e vão achar ali várias doenças físicas que, de acordo com estudiosos, vêm da falta do perdão. Doenças que têm não só afligido a alma, mas têm afligido o físico das pessoas, têm destruído as pessoas. E nós temos que mostrar, através do Evangelho de Cristo, o amor de Deus, para que eles saibam que eles são amados, para que eles saibam que Cristo tem olhado por eles, para que eles saibam que Cristo é a solução da vida deles. Mas quem vai levar esse evangelho é você. E eles só sentirão a mudança. Eles só sentirão que as suas palavras são palavras diferentes se você tiver amor no seu coração. Por isso que o cristão, ele vive na prática do amor e do perdão. Quem segue a Cristo vive na prática do amor e do perdão. As consequências do perdão, para que Deus nos perdoe, por que Deus nos perdoou? Para que Deus nos perdoou? Para que nós pudéssemos, sem o peso do pecado, levar o amor de Cristo aos cativos que estão presos e amarrados em correntes invisíveis do pecado. O pecado, ele traz o peso da morte espiritual.
Há muitas pessoas que estão vivendo sobre o peso do pecado. Muitas pessoas lá fora, juventude. Você também que nos assiste, se você está com raiva de alguém, se alguém te magoou, em nome de Jesus, perdoe essa pessoa. Não viva com o peso do pecado. Não viva com o peso da falta de perdão. Cristo, Ele nos trouxe o perdão. E o peso saiu de nossas costas. E agora nós devemos levar o amor e o perdão às outras pessoas. Nós temos o dever de desenvolver em nossa memória a paciência. Nós temos o dever, como cristão, de desenvolvermos em nossa mente o amor às pessoas. Não mais o egoísmo de tudo em que se faça para obter méritos, para desenvolver objetivos de ganhar sempre mais alguma coisa lá na frente. Nós devemos buscar em Cristo o amor. Um amor que não vai esperar nada em troca. Nós vivemos em uma sociedade que faz tudo esperando algo em troca. E às vezes nós mesmos cobramos das pessoas isso. Nós fazemos algo de bom e queremos cobrar das pessoas isso. Nós devemos entender que o amor, ele não cobra nada de ninguém. Nós não merecíamos de Cristo o amor que Ele tem por nós. Porque nós infringimos a lei de Deus, pecamos. Porque nós estamos contrário à vontade de Deus. Antes de conhecermos a Cristo, cada um de nós, antes de entendermos a necessidade de nos arrependermos do pecado, nós vivíamos uma vida contrária à vontade de Deus. Nós vivíamos uma vida que não respeitava a vontade de Deus. E agora nós precisamos, e agora que nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós precisamos desenvolver em nós uma mente em que o Espírito Santo transforme, e o Espírito Santo possa fazer morada em nossos corações, para que tudo que nós iremos fazer, tudo nós devemos fazer com amor, para honrar e glorificar o nome do Senhor. Tudo o que você fizer, juventude, você deve fazer com amor. Tudo o que você fizer, você deve colocar o amor de Cristo. Todos os seus planos devem estar segundo a vontade de Deus. Às vezes, é feito planos e esses planos não vão para frente, porque muitas vezes não estamos colocando a vontade de Deus. Nós estamos priorizando só a nossa vontade, só os nossos desejos. Desejos muitas vezes egoístas. Desejos muitas vezes vindo de um coração enganoso. Porque o coração do homem é enganoso, juventude. Mas o coração de Deus não. Por isso que nós devemos sempre nos voltar para a palavra. E aqui na palavra nós vamos sempre ver o amor de Deus. Nós vamos sempre ver Deus mudando a história por causa do seu amor. A sua história só será mudada quando Cristo estiver no seu coração e o amor dele fluir através de você. Quer fazer a vontade de Deus? Peça a Deus que te dê amor pelas vidas. Quer fazer a vontade de Deus? Peça a Deus que
que te dê amor pelas almas. Peça a Deus que em tudo o que você faça com amor. Pensando sempre no próximo. Pensando não só em você, não só no seu crescimento, mas também no crescimento e no desenvolvimento de outras pessoas. Ame o próximo. Ame as pessoas. Ame as pessoas que você tem visto que tem feito coisas contra você. E aí você vai ver uma grande mudança na sua caminhada cristã. Você deve ser um canal de bênção para todas as pessoas. E aí é bom a gente gravar isso. Todas as pessoas devem receber, através de nós, o amor de Cristo. Nós devemos levar a todas as pessoas. Até mesmo as pessoas que te fizeram mal. Ou até mesmo as pessoas que um dia te enganaram ou fizeram algo que você desaprova. Você deve levar o amor de Deus a essas pessoas. As exigências de uma vida perdoada. Nós vivemos uma vida perdoada. E nós não devemos também, juventude, através da graça de Deus, achar que nós fomos perdoados, nós estamos caminhando, na nossa caminhada cristã, estamos entendendo tudo que Deus tem colocado, e aí a gente começa a achar que pode pecar, porque Deus vai perdoar. Não. A graça, ela alcança aqueles que se arrependem de seus pecados e não cometem mais. Se eu, que reconheço a graça de Deus sobre a minha vida e o sacrifício de Jesus Cristo na minha vida, viver uma vida de pecado, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz não vai adiantar para mim. Eu estarei caminhando para o inferno. Mas se eu reconhecer os meus erros e pedir perdão e não cometê-los mais, aí, juventude, nós viveremos o amor de Deus e poderemos passar esse amor para outras pessoas. Então, nós devemos viver uma vida seguindo o amor de Jesus e de santificação. Que quem ama a Deus se santifica. Não tem como eu dizer que amo a Deus. Não tem como. E não me santificar. Não tem como eu dizer que amo a Deus e não viver uma vida de pureza. Você, jovem, deve manter a sua pureza, deve se guardar. Você, jovem, mesmo que o mundo diga ao contrário, porque nós não seguimos o mundo, nós seguimos a Jesus Cristo e seu amor. Amar é um fundamento do crente. E nós devemos amar o nosso próximo, mas não devemos esquecer que quem nos guia, é por isso que seguimos a Jesus, é Jesus Cristo. A tua palavra, a palavra de Jesus foi deixada para nós, para que nós possamos seguir a Cristo. E seguir a Cristo significa se santificar. Porque Cristo, Ele é santo. Deus é santo. Cristo veio ao mundo e não cometeu pecado algum. E nós devemos segui-lo. Olha só, juventude. Lá em Atos dos Apóstolos, lá foi a primeira vez que os crentes daquela época, da igreja primitiva, foi chamado de cristão. Por quê? Porque eles se pareciam. Eles se assemelhavam a Cristo. No seu agir, no seu falar, no seu proceder. Quando nós seguimos a Cristo, nós damos testemunho do seu amor. A igreja primitiva foi uma igreja cheia do poder de Deus,
porque ela era uma igreja que dela saiu, através de Cristo, né? E por ela saiu o amor de Deus. A igreja, ela, em todo o tempo da sua história, como também nos avivamentos que a igreja teve, no fogo do Espírito Santo que desceu sobre a igreja, dando início à igreja, lá em Atos dos Apóstolos, eles viviam em comunhão, eles viviam em amor, eles dividiam o que tinham, eles viam necessitado, o crente necessitado, e pegavam o que eles tinham e dividiam, porque eles tinham o amor de Deus. Eles não viviam alheios à dor e o sofrimento dos outros. Nós precisamos nos atentar muito, juventude, ao que nós estamos vivendo, ao que estamos pregando. Como tem sido o nosso agir. Nós estamos amando as pessoas como? Superficialmente. Esse amor já é pregado há muitos anos. O amor que Cristo prega é um amor que da prática. Cristo veio ao mundo e mostrou o seu amor na prática, por nós. Você deve mostrar o seu amor na prática. O amor que Cristo tem te dado na prática. Se o seu coração está queimando como o meu está queimando aqui. Alguns dias atrás estava falando com um colega, um amigo, sobre Jesus Cristo. Eu estava explicando para ele justamente o amor de Deus, que planejou tudo para que Cristo pudesse morrer em nosso lugar. E Cristo não morreu por nós porque nós éramos bonzinhos. Cristo não morreu por nós porque viu algum tipo de beleza. Pelo contrário, Cristo morreu por nós porque Ele nos amou. Antes de nós amarmos a Cristo, Cristo já nos amava. Antes de você conhecer a Cristo, antes de você sentir o amor de Deus, como você tem sentido hoje, Cristo já te amava. E nós não devemos deixar esse amor de Deus se apagar por causa do pecado. Porque o pecado sempre te afastará de Cristo. E a juventude, nesses tempos em que vivemos, onde apenas um clique da internet e podemos ver muitas coisas. O mundo tem mostrado muito falso amor. E eu quero te chamar a sua atenção para que você foque no amor de Deus. Para que você viva o amor de Deus. Para que você tire todo o peso de suas costas e toda a preocupação que você tem tido, para que Cristo possa completar a obra que Ele começou no seu coração. Se você precisa perdoar alguém, perdoe imediatamente. Aproveite esse tempo. Se você já perdoou, então agora leve o amor de Deus às pessoas que precisam. Leve o amor de Deus aos cativos. A parábola do credor incompassivo traz uma vívida advertência para cada cristão, para cada um de nós. Nós precisamos estar atento. Cada um de nós recebeu perdão e a dívida paga. E nós, que somos cristãos, não devemos guardar nenhum tipo de rancor de ninguém.
em nossos corações. Eu estou frisando isso para que você, de uma vez por todas, hoje, se você guarda o rancor, hoje, nesta lição de escola dominical, você possa tirar todo o rancor do seu coração e que você possa usufruir de todo o perdão. E que você possa também levar esse perdão, porque quando alguém te fizer algo que você considere ofensivo, você possa perdoar, porque nós ofendemos a Deus. O pecado, ele é a maior ofensa a Deus. É a maior ofensa que a humanidade poderia fazer. Então, quando nós pecamos, somente quando sabemos que não devemos pecar, quando entendemos os prejuízos do pecado e como o pecado desagrada a Deus. Quando nós pecamos, nós ofendemos e muito a Deus. Então nós precisamos nos santificar e, através da santificação, perdoar as pessoas. Pedir a Deus, Deus me encha do teu amor, para que eu possa perdoar as pessoas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O perdão, ele não é algo que se faz por muito tempo. Você deve perdoar hoje. Você não deve ficar esperando. Porque a falta de perdão é um pecado contra Deus. Como aquele senhor que, quando ficou sabendo que seu servo não perdoou seu conservo, agiu com rigorosa punição. Deus também, se nós não perdoarmos, nós estaremos em pecado contra Deus, estaremos contrário à vontade de Deus e caminhando, não agora no caminho de Deus, mas no caminho do inferno. Cristo, ele nos chamou para uma vida de amor e perdão. Se nós somos cristãos, de nós, as pessoas verão o amor e o perdão em todas as nossas atitudes, não só em algumas atitudes. Eu sei que às vezes nós vemos algumas atitudes e às vezes nós até vemos algumas atitudes e falamos assim, que amor. Mas nós devemos em todo momento de nossa vida, com todas as pessoas, independente, amar e perdoar. De agora em diante, quem te ofender, você já peça ao Espírito Santo. Senhor, Espírito Santo, me dê amor por essa pessoa. Eu oro a Ti, para que essa pessoa possa se arrepender dos seus pecados. E eu perdoo ela em nome de Jesus. E eu peço ao Senhor que o Espírito Santo fale com ela, para que ela venha se converter ao Evangelho. Essa é a atitude do cristão. Amar a todos, que o seu coração possa queimar nesta manhã, que você possa ser cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo possa transbordar de você o amor, e que você possa levar muitas vidas através do Evangelho, que o Evangelho são as boas notícias, e boas notícias são notícias de paz, notícias de amor, notícias de perdão, notícias de salvação. Este é o Evangelho de Cristo, e este é o Evangelho que nós devemos levar. Nós devemos não só amar aquelas pessoas que nós gostamos, aquelas pessoas que nós admiramos, mas nós devemos amar a todos igualmente, e devemos buscar em Deus isto. Toda dificuldade que você possa ter, que você teve nesta aula, de entender quantas vezes você deve perdoar, porque talvez quem esteja nos assistindo já deve ter perdoado algumas pessoas e ficou muito chateado porque a pessoa falhou de novo com ela. Você deve perdoar muitas e muitas vezes, você deve perdoar até a volta do Senhor Jesus Cristo.
E você deve amar as pessoas e deve orar dia e noite por elas. Você deve orar porque Cristo mandou que orássemos pelos nossos inimigos, pelas pessoas que nos afligem. Os romanos afligiam os cristãos. E o que os cristãos faziam? Se vingavam dos romanos? Não. Os cristãos amavam os romanos e oravam por eles e evangelizaram. Por isso que muitos romanos se converteram ao evangelho. Muitos romanos e muitos outros que se levantaram contra o evangelho. Receberam dos evangélicos, dos cristãos, o amor de Deus e se converteram ao evangelho. Para muitos, o amor de Deus é uma fábula, porque eles vivem em trevas, a sua vida é sem amor, para muitos. Mas, para nós que conhecemos o amor de Deus, sabemos que este amor nos traz paz, nos traz alegria. Essa é a nossa alegria. Essa é a vida que Deus nos deu aqui na terra, para vivermos com esta alegria do amor e do perdão sobre nossas vidas. E agora, sobre esse entendimento, nós devemos levar esse amor a pessoas assim, como eu disse aqui, pessoas que afligiam, que eram inimigas do cristianismo. Elas se declararam inimigas do cristianismo, mas os cristãos nunca se declararam inimigos de ninguém, porque os cristãos buscavam levar o amor de Deus e elas eram constrangidas muitas vezes. O amor de Deus, ele nos constrange. Nós ficamos diante do amor de Deus, nós ficamos magnificados e ficamos sem saber o que fazer, porque é muito grande o amor de Deus. E eu quero pedir ao Senhor Jesus, que nesta manhã, se você tem se sentido sem este amor, que o Espírito Santo possa levar este amor agora ao seu coração e você possa ser invadido. E o seu coração possa estar como o meu e como muitos dos nossos jovens, cheio de paz, queimando, cheio de alegria, tendo a esperança em Cristo. Que você possa receber nesta manhã o amor de Deus, o perdão dos seus pecados, e que você possa perdoar aqueles que te afligiram e ter uma vida de testemunho cristão através dos ensinamentos de Cristo. Cristo veio para ensinar o amor a nós e nós agora devemos ensinar o amor de Cristo às almas que precisam. Que em nome de Jesus, juventude, possamos pegar esta palavra, este ensinamento, e fazermos prática dele, e praticarmos o que temos aprendido. Não só um evangelho de teorias, não só um evangelho baseado em estudos simplesmente teóricos, mas de um evangelho prático, visto a todos a olho nu, que a sua vida, em nome de Jesus, seja uma vida que exalte a Deus e leve o amor de Deus onde quer que você passar. Seja na sua escola, na sua faculdade, seja no seu trabalho, na sua família. Que o Senhor possa estar com você, enchendo o seu coração de amor. Que tudo que você fizer, todos os seus planos, se por acaso você tem feito planos que não incluem a Deus e não incluem o seu amor, você cancela esses planos. De hoje em diante, você passa a viver segundo o amor de Deus. Planeje tudo baseado no amor de Deus.
planeje a sua vida baseado no amor de Deus. E você vai ver que seus planos terão sucessos. Porque nós não devemos viver uma vida injusta, de trocas e de sempre querendo ganhar, de sempre querendo ter vantagens. Cristo, quando veio ao mundo, ele não teve vantagem nenhuma, e muitas vezes está curando as pessoas, e perdoando as pessoas. As pessoas não viam vantagem nisso. Quando ele perdoou aquela mulher, a mulher que foi surpreendida em adultério, né? Está lá em João, capítulo 8, versículo 3 e 11, de 3 ao 11. Ali, naquela passagem, aqueles homens, eles não demonstram o amor de Deus. Eles querem mostrar que eles estão de acordo com a lei e que eles estão fazendo a vontade de Deus, mas isso não é verdade. Por isso que Jesus disse para ele, se eles não tinham cometido pecado. Se eles não tivessem cometido pecado, então que eles jogassem a pedra, que eles jogassem aquelas pedras. Né? O primeiro que se considerasse ali, que se considerasse santo, que se considerasse que estava acima daquele julgamento. Mas quando Jesus fala aquilo com eles não têm coragem de jogar a pedra e vão embora. Jesus está demonstrando ali compaixão e perdão. Realmente aquela mulher tinha pecado. E existia uma lei que permitia que a mulher poderia ser pega em adultério, ela poderia ser apedrejada. Mas Jesus teve compaixão dela e sondou o coração dela, para que ela fosse perdoada daquele pecado. Porque aqueles outros homens também eram pecadores. E um dos pecados que aqueles homens tinham era a falta de compaixão. Nossa conduta cristã verdadeira, ela é mudada através do amor de Cristo. O nosso olhar deve mudar. A nossa unidade de medida não deve ser agora um amor teórico, como eu disse antes, mas nós devemos agora mensurar tudo, né, através de Deus. Nós devemos medir tudo através do amor de Deus. Nós não devemos ser pessoas que sugam a alegria das pessoas, sempre querendo ter vantagens, sempre fazendo as coisas para ter algum ganho, algum privilégio. Quando aqueles homens chegam para levar aquela mulher para ser apedrejada, eles queriam mostrar que eles seguiam a lei de Deus, mas no coração deles não havia arrependimento e não havia compaixão pelas vidas. Jesus Cristo mostra totalmente o contrário daquilo que eles acreditavam ser o certo, porque eles viviam de aparência. Jesus, ele em todo tempo demonstrou o seu amor e perdão. Até aqueles que crucificaram, ele pediu que fossem os seus pecados perdoados. Até o ladrão da cruz, né? Vocês conhecem bem essa passagem. A mulher que ungiu os pés de Jesus com perfume, enquanto eles estavam ali naquela casa, e as pessoas querendo mostrar algo aparente, né, de um jantar ali, onde iam mostrar muitas coisas a Jesus, condições, né, como o tratamento com Jesus. Mas aquela mulher que chorava ali e que estava ali ungindo os pés de Jesus
com o perfume, aquela mulher estava demonstrando um verdadeiro arrependimento de pecado e um verdadeiro amor por aquele que perdoa os pecados. Amor por aquele que pode perdoar os pecados. E Jesus Cristo, ele então fica muito feliz. Nós devemos colocar em nossos corações o amor de Deus e o perdão para que possamos seguir uma vida com Cristo. Então nós devemos seguir a Cristo e vivermos na prática do amor e do perdão. Juventude, este momento agora eu quero separar para que a gente possa ofertar a casa do Senhor. Nós estamos aqui em reforma, no nosso novo espaço, vocês já conhecem. Para quem não conhece, estamos em um novo espaço e vai aparecer aqui o Pix, o PicPay da igreja. Você pode estar ofertando também, vindo na igreja pessoalmente, que o Senhor possa tocar no seu coração e que possamos viver a plenitude do Evangelho, amando as pessoas e perdoando. Amém? Vamos orar para encerrar. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos por essa lição, ó Pai, que falou tanto aos nossos corações. Que possamos perdoar, que possamos amar, que possamos pedir a Ti, ó meu Deus, que nos encha desse amor, que tire toda a mágoa do coração, ó Pai, daqueles que estão magoados, toda a tristeza, todo sentimento de vingança, tudo aquilo que não é do Teu agrado, para que os nossos jovens possam ser cheios do Espírito Santo e possam levar o Evangelho a todos. Em nome de Jesus. Amém.